E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje é a videoaula de tecnologia mecânica, tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na parte de usinagem hoje. Então, antes da gente começar, só queria dizer para vocês que essa semana aqui eu acho que eu não vou postar nenhuma atividade dessa disciplina, tá? Porque a aula de hoje vocês vão ver que ela é uma aula extremamente informativa e na semana que vem eu quero aplicar uma atividade avaliativa em vocês. Então nessa semana aqui a gente não vai ter atividade de tecnologia mecânica para vocês terem tempo de ver todo o material, estudar e se preparar para a atividade avaliativa que eu vou aplicar em vocês semana que vem. Aí na semana que vem vai ser o contrário. A gente vai ter a atividade avaliativa, mas não vai ter a aula, a videoaula, tá? Só para avisar vocês aí do que eu planejei, tá bom? E aí depois a gente segue com o curso normalmente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos processos de usinagem, tá? Então, lá na aula anterior, a gente viu um pouco já dos processos de usinagem, né, de torneamento e fresamento, e a gente viu de uma maneira superficial, então a gente conseguiu estimar a potência necessária para o corte de diversos materiais, e nessa aula de hoje a gente vai ver o processo de corte de metais em um nível de detalhe um pouco maior, tá? Então olha só, a gente tem uma coisa importante aqui que de cara a geometria da ferramenta de corte. Eu consultei algumas outras referências e todas as referências estavam com essa nomenclatura aqui, que está aqui no slide. Então essa é a nomenclatura que eu vou adotar também para esses ângulos aqui da ferramenta, e essa é a nomenclatura que a gente vai seguir durante o restante do curso, tá? Então, aqui embaixo a gente tem a superfície que está sendo usinada, e aqui na frente a gente teria a saída do cavaco aqui para cima. Tá? Então, o alfa ele é o nosso ângulo de folga, que está aqui embaixo, o beta é o ângulo de cunho da ferramenta, e o gama é o ângulo de inclinação ou ângulo de saída aqui do meu cavaco. Tá? Bom, isso a gente já viu na aula passada, então na aula de hoje a gente vai continuar esmiuçando a geometria dessa ferramenta. Então, olha só, para a gente entender um pouco da geometria, a gente precisa entender como que o corte pode ser feito lá no meu material. Então, o corte de metais, ele pode ser realizado através do uso de ferramentas de metal mais duro do que a peça bruta, com uma geometria específica. Esse material da ferramenta, ele pode até mesmo ser uma liga cerâmica. Às vezes ele não é nem metal. Tá? E as variantes do processo são as diferentes formas com que a gente consegue realizar o processo. Então, as variantes são diferentes formas de realizar o corte na nossa peça. O primeiro corte que eu quero mostrar para vocês é o corte ortogonal livre. Então, olha só, a gente tem a ferramenta aqui em cima e a gente tem uma aresta de corte aqui, ó, que é a aresta de corte principal. Depois a gente tem uma segunda aresta de corte aqui, que é a aresta de corte secundária. Por que a gente tem essas duas arestas de corte aqui? Porque quando eu estou realizando, por exemplo, um torneamento, eu preciso cortar em dois lugares, né? Eu vou cortar aqui o material da peça na superfície de corte, mas eu também preciso cortar aqui lateralmente esse material, né? E por isso que eu tenho duas superfícies de corte. Quando a gente fala de corte ortogonal livre, eu estou falando de um corte que não envolve o corte das superfícies laterais. Ele só envolve o corte aqui na aresta principal, que está aqui. E ele é um corte ortogonal porque essa aresta aqui ela faz um ângulo de 90 graus com a direção da velocidade de corte, que é esse vetor aqui, ó. Então, essa linha tracejada, ela é uma linha que contém a aresta de corte principal, que é essa aresta aqui, ó, né? E a velocidade de corte faz um ângulo de 90 graus com ela. Depois, a gente tem o corte diagonal livre. Nesse corte diagonal, o que a gente fez? A gente inclinou a superfície de corte aqui, ó, criando esse ângulo lambda S aqui, ó, tá certo? Então você não tem mais 90 graus
com a velocidade de corte, você tem um ângulo diferente. E esse corte é diagonal livre porque eu ainda não tenho nenhum corte lateral aqui, eu só estou usando a aresta principal de corte, tá? E aí depois, o mais comum é o corte diagonal restrito. Então aqui, olha só, eu estou removendo o cavaco aqui da minha peça, e estou fazendo um corte com a aresta principal, mas a aresta secundária aqui também tem que fazer um corte aqui lateral, senão esse cavaco não consegue sair da peça, tá? Então ele é diagonal, porque eu tenho esse ângulo aqui que não é de 90 graus com a velocidade de corte, e ele é restrito porque eu não estou usando só a aresta principal de corte, eu estou usando a aresta secundária também, tá? Bom, agora que a gente já sabe disso, a gente precisa entender um pouquinho como que é formado o cavaco. Quem gostou dá um grito! Tá? E para a gente formar o cavaco, a gente precisa, na verdade, romper a tensão limite de deformação plástica do material. Então eu tenho lá um aço e o meu aço ele tem uma tensão de deformação máxima. A partir daquela tensão ele vai escoar e vai romper, e eu preciso ultrapassar essa tensão. E eu tenho várias maneiras de fazer isso. Uma delas é selecionando a velocidade de corte correta, onde eu vou mexer na intensidade da tensão que eu aplico sobre a peça. Outra delas é a velocidade de avanço da minha ferramenta, onde eu também vou mexer na intensidade da tensão. Outra delas é a profundidade de corte, onde eu também estou mexendo na intensidade da tensão. E a última é a orientação da ferramenta de corte, que aí eu já estou mexendo na direção da tensão, tá? Então, se eu aplicar a quantidade de tensão correta e na direção correta, eu vou romper o meu material da maneira como eu desejo, e aí eu vou usinar o material. Essa tensão que a gente está vendo aqui, ela é a mesma tensão que você estuda lá em resistência de materiais com o professor Fábio. Só que lá a gente está falando de limites de tensão e a gente não quer chegar no limite de tensão de ruptura do material. Aqui é o contrário, aqui a gente quer chegar e quer ultrapassar o limite de tensão de ruptura do material. E aí olha só, dependendo dessa intensidade, dessa direção da tensão causada pela ferramenta, o material pode se comportar como um material dúctil ou como um material frágil. E isso aqui é muito interessante, pessoal, porque assim, a gente tá acostumado a dizer que, olha, na temperatura ambiente, um aço de pouco carbono é um material dúctil, e uma cerâmica ou um vidro, alguma coisa assim, ou um aço de alto carbono, um ferro fundido, alguma coisa assim, já é um material frágil. Mas se eu pegar um aço de baixo carbono que é dúctil e aplicar uma tensão absurda sobre esse aço, e eu consigo fazer isso porque a tensão lembra que é força sobre área, eu consigo aplicar uma grande força em uma área muito pequena da ferramenta, que é a minha aresta de corte, eu consigo até mesmo fazer esse aço que era dúctil se comportar como um material frágil, tá? Não que isso seja uma grande vantagem, na verdade isso é uma grande desvantagem e a gente não quer que isso aconteça, tá? Aí, nessas imagens aqui, a gente tem um pouquinho da teoria da usinagem de materiais. Então, aqui a gente tem a ferramenta, e aqui, onde eu estou passando aqui com a aresta de corte da ferramenta, eu vou começar a fazer o cisalhamento. Então, a gente teria esse plano de cisalhamento aqui. Para trás do plano de cisalhamento, eu tenho o material não usinado, e para frente do plano de cisalhamento, eu já tenho o cavaco formado saindo aqui, né? E esse cavaco ele tem diversos comportamentos aqui. Então aqui em cima ele se comporta como um material sólido, mas aqui embaixo, na área de contato com a ferramenta, ele se comporta mais como um fluido, tá? E aqui a gente tem uma temperatura extremamente alta. Então é interessante saber esses detalhes. Aqui a gente tem uma imagem de metalografia. Então aqui eu tenho exatamente a ferramenta entrando no material e você consegue ver como os cristais aqui do metal não usinado
tem uma aparência diferente dos cristais do metal já usinado. E se você procurar mais ou menos a zona de transição entre essas duas regiões aqui, você vai encontrar aqui o plano de cisalhamento, tá? Que é esse plano que aparece aqui na teoria. Então, olha só. Ainda falando de cavaco. Vou tocar a noite inteira pra você essa canção. Vem! Eu tenho basicamente 4 categorias de cavaco que eu posso encontrar. Na verdade, tem muitos tipos de cavaco e esses muitos tipos eles podem ser classificados em várias categorias, mais categorias do que essas, mas essas categorias aqui já são suficientes para a gente explicar para você o que você deve buscar quando você estiver fazendo lá o seu processo de usinagem, tá? Então, olha só. Dependendo das condições de corte e do material usinado, os diferentes tipos de cavaco podem ocorrer. Cada um desses tipos ocorre dependendo da posição em que o processo se encontra na curva de tensão-deformação do material, e por isso a gente tem que compreender essa curva de tensão-deformação. E essa curva de tensão-deformação ela vai acompanhar vocês direto no curso de engenharia mecânica, tá? Não sei se essa é a primeira vez que vocês estão vendo essa curva. Também não sei. Acredito que sim, mas se não for essa a primeira vez, ainda bem, porque vocês vão ver essa curva direto e vocês precisam entender exatamente o que está acontecendo nessa curva. A curva é essa daqui, ó. Então você imagina lá um ensaio de tração, onde você vai pegar um objeto que você está fazendo o ensaio de tração. Vamos imaginar que o meu objeto vai ser esse pininho aqui, ó, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar força nas duas extremidades desse pininho aqui e vou começar a tracionar, tá certo? Até um nível de tração, o que acontece? Aqui a gente tem a tensão e aqui a gente tem a deformação. A tensão, ela é a força que eu estou aplicando aqui, dividido pela área da seção transversal desse pino aqui, ó, né? Então esse pino ele tem uma areazinha de seção transversal, ele é um pino redondinho, e a gente vai dividir a força pela área para encontrar a tensão. A deformação, essa definição de deformação, ela vem lá da resistência dos materiais. Ela é a variação da deformação do corpo dividido pelo comprimento inicial desse corpo. Então, ela é uma variação de deformação mais ou menos em porcentagem, tá? Ela é uma variação adimensional que a gente fala. Então, o que acontece? Para um determinado nível de deformação aqui, olha só, eu tenho um determinado nível de tensão. Até aqui, beleza. E até um determinado nível de deformação, isso aqui se comporta como uma reta, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar esse pino aqui e tracionar até um determinado nível, provavelmente eu consigo fazer muito pouquinho disso aqui com a minha mão, mas beleza, eu estou tracionando, e a hora que eu solto, o que acontece? Esse pino aqui, ele vai retornar para o comprimento original. Tá, eu posso tracionar, soltar, tracionar, soltar, tracionar e soltar 1 milhão de vezes que ele vai retornar para o comprimento original. E ele vai ficar sempre... E isso vai acontecer quando ele estiver nesta região aqui, ó. Essa região, a gente fala que é a região de regime plástico. Aliás, falei merda. Que merda, hein? Essa região aqui é a região de regime elástico do meu pino, tá? Porque é regime elástico. Elástico pressupõe que você vai deformar e ele vai retornar para o comprimento original. Então essa retinha aqui, pelo amor de Deus, não fixem a merda que eu falei, é a região de regime elástico, tá certo? Então eu tenho uma tensão, essa tensão está relacionada com a deformação segundo uma reta, e para muitos e muitos e muitos materiais é assim que funciona, para metais especificamente, tá? Até a gente chegar aqui em um nível de deformação e, consequentemente, um nível de tensão, onde a gente vai fugir dessa reta, onde a gente vai chegar nessa lombadinha aqui. O que é essa lombadinha aqui? É a transição entre o regime elástico e o regime plástico. O que é o regime plástico, pessoal? Regime plástico é o seguinte, eu apliquei mais tensão, eu vou ter uma deformação desse material, e esse material não volta mais para o comprimento original. Por isso que é um regime plástico. É porque a forma do material mudou, tá? Então a gente está entrando aqui num regime plástico.
Se a gente entrou no regime plástico, eu não volto para o comprimento original. Aí continuei aplicando tensão. O que vai acontecer? Se você já viu um corpo de prova, você viu que a partir de uma determinada tensão, eu tenho uma seção intermediária dele que se afina quando ele está esticando, tá? Isso acontece no regime plástico. É a mesma coisa que você esticar um chiclete. Se você pega um chiclete e estica, a seção intermediária dele vai afinar. E esse fenômeno é esse fenômeno de necking que está acontecendo aqui, ó. Então você está aumentando a tensão, né? E você está diminuindo... na verdade, você mantém a força e diminui a área da seção transversal, porque ele está afunilando, né? Então o que acontece? Você tem uma variação de força e uma variação de área, e aí você tem essa queda aqui, ó, de tensão conforme a deformação. Então meio que fica mais fácil, vai ficando cada vez mais fácil você esticar esse material, até que você chega num limite de tensão aqui, que o material se rompe. Então a gente tem aqui o limite de fratura, tá? Colocando esses pontos aqui no gráfico, então vamos lá. A gente tem essa reta, à esquerda da reta a gente tem o regime elástico e à direita da reta a gente tem o regime plástico. Bom, aí eu tenho alguns pontos importantes. O primeiro é esse εe aqui, ó. O epsilon, ele é a deformação. Então o εe, ele é o limite de deformação possível para o regime elástico. Então, ele é esse ponto aqui, ó, certo? Bom, continuei aplicando força lá, eu vou chegar num ponto aqui que é o máximo de tensão que eu consigo aplicar no material. E ele já está no regime plástico faz tempo, tá? Então, esse máximo de tensão que eu apliquei aqui no material, a gente vai chamar de εb, que ele é o limite de deformação para ruptura. Não que o material vá se romper aqui, mas ele é a quantidade máxima de tensão que você vai colocar. E aí você imagina, você colocou uma quantidade máxima de tensão. Depois disso, o metal vai romper, tá certo? Você não consegue voltar antes dele romper. Então ele vai diminuir aqui, a curva de tensão-deformação vai cair. E aqui no final a gente tem o εf, que é a deformação do material no ponto de fratura, tá? Então a gente tem esses três pontos importantes na curva de tensão e deformação: a transição entre regime elástico e plástico, o máximo de tensão que eu consigo aplicar nesse material, e ele já está relacionado à ruptura, porque a gente está no regime plástico, e aqui o limite de ruptura do material. Bom, o que isso tem a ver com a formação do cavaco? Isso tem a ver o seguinte, olha só, desculpa se o mouse não estava na tela antes, tá? Eu me confundo, eu estou trabalhando com duas telas aqui. O que isso tudo tem a ver com a formação do cavaco? Bom, a gente tem a nossa curva de tensão-deformação aqui, ó, e eu vou aplicar uma deformação, aliás, eu vou aplicar um nível de tensão que vai me render uma deformação, e essa deformação ela está relacionada com a formação do meu cavaco. Então olha só, se eu conseguir aplicar no meu metal uma deformação que está entre o limite de transição elástico-plástico e o limite de ruptura do material, eu vou gerar um cavaco que ele é um cavaco contínuo, tá? O que acontece? Esse cavaco contínuo ele é o melhor em termos de acabamento superficial, né, que você vai obter com a sua ferramenta, mas ele pode danificar a máquina, porque ele é um cavaco longo e que não quebra, tá? Então, se você não tem nenhum mecanismo de quebra de cavaco, ou mesmo às vezes quando você tem esse mecanismo de quebra de cavaco, o que acontece é que esse cavaco é longo e ele pode começar a se enrolar na sua ferramenta ou no fuso lá do torno, ele pode começar a bater nas coisas, quebrar, estragar a peça e danificar a máquina, basicamente, tá? Então, não é legal você trabalhar com cavaco contínuo. Uma alternativa que você pode trabalhar é com o cavaco lamelar, tá? O cavaco laminar ele vai acontecer quando você aplicar uma deformação aqui no seu metal que estiver entre o limite máximo aqui de tensão máxima do seu material e a deformação de fratura do seu material, tá? Então, quando você aplicar essa quantidade aqui
de deformação, o que vai acontecer? Você vai ter um cavaco que ele é um cavaco chamado de lamelar, tá? Ele ainda é contínuo, mas ele é um cavaco muito mais curto do que o cavaco contínuo normal. Ele tem esse formato serrilhado, porque o que acontece? Você tem aqui em cima... Errou! Você tem aqui em cima uma região de atrito entre a ferramenta está aqui, e o seu cavaco, tá? E essa região de atrito aqui, para esse nível aqui de deformação, ela fica instável. Então você tem sucessivamente uma parte onde você tem mais atrito entre o material e a ferramenta, e depois ele dá uma escorregada, e mais atrito e outra escorregada. E aí isso induz a formação desse cavaco que ele tem uma lateral serrilhada, tá? O que acontece? Ele ocorre em comprimentos menores do que o contínuo, como a gente já viu. O nível de acabamento é comparável, porém ele é um pouco pior do que no caso anterior. Só que o que acontece? Ele é muito mais seguro para a operação da máquina e muito mais fácil, inclusive, de você limpar. Então, esse aqui é o tipo de cavaco desejado. É aquele tipo de cavaco que você vê que ele parece um número 6, assim, um cavaco curtinho, tá? Ele não é um cavaco que parece aquela fita quilométrica, nem cavaco espiral, nem nada, tá? Depois aqui, ó, a gente pode ter o cavaco segmentado. E esse cavaco segmentado, ele acontece quando você aplica uma deformação de corte acima do limite de ruptura do material, mas o seu material ainda é um material dúctil. Tá? Então o que acontece? Você vai gerar um monte de cavaquinho curtinho, só que como o seu material é dúctil, você precisa de muita potência para arrancar esse material do cavaco, e para arrancar esse cavaco da peça, e esse cavaco sai muito quente. Então, conforme ele está passando lá pela ferramenta, e ele está muito quente, ele acaba se fundindo no outro cavaco. Então ele acaba formando um cavaco que é, entre aspas, contínuo, mas não é que ele é contínuo, é que ele, na verdade, está grudado no outro cavaquinho que veio atrás, por causa da temperatura, tá? E esse tipo de cavaco, quando você forma esse cavaco, já não é bom, porque você está aplicando uma deformação muito grande no seu material e passou o limite de fratura. Então você meio que está arrancando o material da superfície lá da sua peça, e isso deixa o seu acabamento superficial muito ruim, tá? Não é isso que a gente quer. E por último, a gente tem o cavaco não contínuo, né? O cavaco descontínuo. E o cavaco descontínuo ele vai acontecer quando você tem materiais frágeis, tá? Então, se eu tiver se eu estou, sei lá por que motivo, usinando uma cerâmica, ou se eu estou usinando um ferro fundido, alguma coisa assim, eu posso entrar com a ferramenta e eu posso gerar trincas antes da ferramenta passar no lugar. Então, isso aqui é a mesma coisa que você tentar usinar um pedaço de concreto, por exemplo. Já dá para imaginar que ele vai trincar, vai fazer aquela porcaria, né? E o tipo de cavaco que vai sair é o cavaco descontínuo, vai sair um pedregulho da sua peça, e não é isso que você quer. Tá? Então, isso aqui acontece, e quando você tem material frágil normalmente é muito difícil de usinar, tá? Você tem ferramentas específicas e é outro processo totalmente diferente para você usinar, tá? Mesmo assim, quando o material é frágil, você consegue níveis de acabamento muito bons, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, eu separei esse momento aqui pra gente apreciar um pouquinho de arte, porque essa arte aqui é sensacional, pessoal. Eu tenho duas esculturas aqui, uma de Rafael Monte, feita em 1847, e a outra mais antiga, do Antônio Corradini, feita em 1720. E essas duas esculturas, por incrível que pareça, são feitas em mármore Carrara, que é um material extremamente frágil. E mesmo assim, olha o nível de acabamento. Eles conseguiram fazer aqui uma coisa que imita um tecido muito leve, tá? Isso aqui é muito, muito interessante, além de ser muito bonito, tá? Então esses caras já 300 anos atrás aqui, ou 200 e cacetada, 100 e cacetada anos atrás aqui, conseguiram fazer obras de arte com excelente quantidade com um excelente acabamento superficial aqui. Lógico que não foi usinado, né? Foi feito na mão, mas isso pra gente ver que tem como fazer, tá? Tem como chegar nesse nível de acabamento.
Vamos falar agora, eu mudei de lugar aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre ângulos da ferramenta, tá? Então, olha só. Esses ângulos aqui eles são um pouco complicados, tá? A gente vai começar do que a gente já conhece e partir para os que a gente não conhece. E esses ângulos aqui são importantes porque você precisa conhecer esses ângulos para saber a influência deles sobre a usinagem do seu material. Então vamos imaginar aqui, ó, que a gente está fazendo a usinagem, então eu estou torneando aqui um material. Tá? Estou torneando aqui um metal e essa daqui é a minha ferramenta. Então a velocidade de corte está aqui para cima, olha só, porque o torno está girando nesse sentido aqui, né? Então o material está descendo sobre a ferramenta, a velocidade de corte é para cima, mas eu tenho uma velocidade de avanço também para a direita, né? E, bom, aí daí para frente a gente tem todas as forças, né? A gente tem uma força passiva aqui contra a ferramenta, eu tenho uma força efetiva aqui de corte para a direita, eu tenho, aliás, uma força de corte para baixo, uma força de avanço para a direita, que são as reações sobre a ferramenta, e essas outras todas aqui são combinações dessas forças e velocidades que eu falei para você, tá? Os primeiros ângulos que a gente tem que se atentar são aqueles ângulos que a gente já conhece. Então eu tenho o ângulo alfa, que é o ângulo de saída, e o ângulo gama. Desculpa, o ângulo alfa, que é o ângulo de folga, e o ângulo gama, que é o ângulo de saída, além do ângulo beta, que é o ângulo da cunha aqui, tá? Então eu separei alguns materiais aqui para tentar explicar de uma maneira um pouco mais clara para você como que isso aqui está acontecendo. Então vamos lá. Aqui e aqui. Às vezes a gente tem que ser criativo. Então vamos lá. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar direitinho, que o espaço está apertado aqui. Mas aqui eu tenho o material que eu vou usinar. E precisa de uma coordenação motor mais ou menos. Então aqui está o meu material. Isso aqui é uma garrafa cilíndrica, tá? A garrafa que eu usava para ir na academia, tá toda cacetada. Mas vamos lá. Tá aqui a minha garrafa. E esse material aqui eu vou usinar com a minha ferramenta. E a minha ferramenta, ela vai ser aqui, tá aqui. Essa caixinha aqui. Aqui, ó. Certo? Essa caixinha aqui. Ela não tem a geometria exata de uma ferramenta de torno, mas vai servir para exemplo. Então vamos lá. O que vai acontecer? A minha ferramenta, a minha peça vai estar girando nesse sentido aqui, certo? Tá girando assim. E a minha ferramenta vai vir aqui e vai começar a usinar. Então, se eu estou girando nesse sentido, eu estou cortando o material e o cavaco está saindo para cima, né? A velocidade de corte está para baixo. Aqui, assim. Difícil. Aqui, assim. Tá certo? Então, é esse o movimento de corte que a gente está fazendo. Bom, esse ângulo que está aí, olha só, olha lá no desenho. É a mesma coisa que eu mexer a minha ferramenta assim, ó. Tá certo? Então, ó, se eu mexer a minha ferramenta para frente assim, se eu mexer minha ferramenta para frente assim, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o meu ângulo de saída do lado do cavaco. Eu estou diminuindo o meu gama N e aumentando o meu alfa, certo? Então eu estou aumentando a folga e diminuindo o ângulo de cavaco. E se eu fizer assim, eu estou diminuindo a folga e aumentando o ângulo de saída do meu cavaco. Beleza? É esse movimento aqui da caixinha, ó. Esse aqui foi fácil. Vamos pro próximo. Aqui. O próximo, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, de corte. O ângulo da aresta de corte aqui no material. Então, olha só, de novo, eu tinha o meu material que está sendo usinado aqui. A aresta está perpendicular. Vamos fazer uma rotação aqui para você enxergar. A aresta está perpendicular. E eu preciso girar essa ferramenta assim, ó. Tá certo? Para que eu consiga fazer esse corte nessa direção. Então, aqui, ó. Olha só o que eu fiz. A minha ferramenta estava assim. E eu girei ela assim. Tá certo? Eu fiz uma rotação, com perdão do termo aqui. Eu fiz uma rotação na bundinha da ferramenta aqui, ó.
tá certo? Para poder inclinar essa aresta de corte do jeito que tá ali na figura. Aqui, ó. Opa! Aqui. Assim, a gente fez essa rotação. Então, percebe que a aresta de corte, ela continua tocando a minha ferramenta, só que em vez de retinha assim, né? Agora ela tá inclinadinha, tá? E esse ângulo que isso daí descreveu é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo lambda S que tá aqui, tá? Então, esse ângulo aqui... Desculpa, uma setinha errada aqui. Depois eu conserto. Esse ângulo aqui é esse ângulo descrito por essa rotação que a gente aplicou na ferramenta. E tem um terceiro ângulo importante, que é esse ângulo kappa RE aqui, ó. Esse aqui é mais difícil de enxergar, pessoal. Olha só. Então eu tenho lá. Tá difícil. É uma questão de coordenação motora impossível aqui. Tá aqui. A minha peça que vai ser usinada, tá certo? Então, aqui tá a ferramenta. Aqui. A gente já tinha feito esse movimento aqui para mexer no alfa e no gama lá. E a gente já fez esse movimento aqui para inclinar esta para fazer o lambda. Esse terceiro movimento que eu tenho aí para formar esse kappa, ele é um movimento, um ângulo que você consiga ver, talvez aqui seja melhor. Ele é um movimento que vai levantar um pouquinho uma das arestas, tá? Para que eu possa fazer um avanço em uma determinada direção. A minha coordenação motora não tá deixando aqui, pessoal. Mas eu vou fazer um avanço aqui, ó. Então eu levantei um pouquinho a aresta e vou fazer esse avanço nesse sentido aqui, ó. Tá certo? E, inclusive, isso pode acontecer ao contrário. Pode acontecer assim também, ó. Com um ângulo negativo para frente ou com um ângulo positivo para frente. Tá? Imagina que eu estou usinando a peça. Isso aqui pode facilitar um pouco a minha usinagem. Tá? Esse ângulo aqui, para fazer esse ângulo, olha só a diferença. Eu não fiz essa rotação aqui na peça. Não fiz essa rotação da bundinha aqui. Ó. O que eu fiz foi uma rotação... foi uma rotação assim, ó. Tá certo? Não foi nesse eixo. Foi neste eixo aqui, ó. Nesse eixo que passa vertical sobre a ferramenta aqui, tá vendo? Para levantar uma aresta aqui, ó, pra gente conseguir fazer esse movimento, tá? Então, vamos pegar uma outra superfície aqui melhor para explicar, que é a superfície do meu celular. Tá vendo? Mas vai servir pra gente ver. Então a gente tava assim, né? No primeiro ângulo lá, se a câmera ajudar muito e focar aqui, foca a câmera. Foca a câmera. Foca a câmera. Foca em mim! Vai continuar a batata. Ela não vai focar. Então a gente tava assim. O primeiro ângulo que a gente mexeu foi esse ângulo aqui. Então a gente tava mexendo... Aqui, a gente estava mexendo no ângulo de folga e no ângulo de saída. O segundo ângulo que a gente mexeu foi esse ângulo aqui. Repara que a aresta sempre está tocando a superfície 100% do tempo. E o terceiro ângulo que a gente mexeu foi esse ângulo aqui, para a gente poder fazer esse tipo de avanço aqui, ó. Tá? São esses três ângulos que a gente está mexendo. Então, aqui a gente está mexendo em alfa e gama. Aqui a gente está mexendo... Aqui a gente está mexendo no ângulo lambda e aqui a gente está mexendo no ângulo kappa, tá certo? Não sei se ficou claro para vocês, mas com certeza ficou mais claro do que para mim, que tive que ler isso no livro, sem um cara bacana explicando. Então vamos lá. Esses são os três ângulos que eu quero que você tenha em mente, que tem lá na ferramenta. Voltei pro cantinho. E bom, sabendo desses três ângulos aí, a gente consegue, na verdade, com dois deles a gente consegue já entender muita coisa do que acontece. Então, eu tenho uma tabela aqui, e essa tabela, ela dá mais ou menos um dado de variação nas forças de corte por grau de ângulo variado aqui. Então, a gente está falando dos ângulos gama
e lambda. Lembra? O ângulo gama era o ângulo de saída do cavaco lá da ferramenta e o lambda era esse ângulo de rotação da ferramenta aqui, o ângulo de orientação aqui da minha aresta de corte, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a força de corte, que é essa força aqui no sentido do corte vertical aqui, tá vendo? Eu tenho a força de avanço, que é essa força aqui no sentido do avanço da ferramenta sobre a peça, e eu tenho uma força passiva, que é a força normal lá da ferramenta sobre a peça, porque se você não forçar a ferramenta sobre a peça, não vai acontecer nada. Aí, olha só, como que eu consigo variar essas forças aqui, olha só. Se eu diminuir esse ângulo gama aqui, ou seja, se eu tornar essa aresta cada vez, essa aresta de saída do cavaco aqui cada vez mais vertical, eu vou aumentar a força de corte, eu vou aumentar para cada grau, para cada grau que eu levantar aqui, eu vou aumentar a força de corte em 1,5%, eu vou aumentar a força de avanço em 5% e eu vou aumentar a força passiva em 4%. Se eu mexer na inclinação aqui da superfície de corte, aqui da aresta de corte, que é esse ângulo lambda aqui, o que vai acontecer? Se eu diminuir ela, quer dizer, se eu deixar ela cada vez mais reta aqui, cada vez mais ortogonal, para cada grau que eu fizer isso, eu vou aumentar a força de corte em 1,5%, eu vou aumentar a força de avanço em 1,5% e eu vou aumentar a força passiva em 10%, tá? E o contrário também é verdade. Então, se eu aumentar esses ângulos, se eu aumentar esses dois ângulos, eu vou diminuir essas forças aqui pelas mesmas quantidades e não tinha por que ser diferente, tá? Agora, olha só que interessante. Você fala, pô, então eu consigo, diminuindo esse ângulo gama aqui, eu consigo aumentar a força de corte. Aqui, a força de corte. E aumentando o ângulo gama, eu consigo diminuir a força de corte. Sim. Vamos com calma. Sim. Fala, bom, então eu posso mexer pra caramba nesses ângulos aqui para eu ter uma força de corte zero? Pode. Só que, olha só, por que está ocorrendo esses aumentos ou essas reduções das forças de corte aqui? Porque basicamente, dá uma olhada nessa figurinha aqui do lado aqui, ó. Você fazendo essa inclinação aqui, ó, você está utilizando uma maior quantidade da sua ferramenta para cortar uma seção menor. Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras, tá? Não é nenhum segredo. Então, se eu virar isso aqui 90 graus, o que vai acontecer? Eu não vou cortar nada, tá certo? Então, isso aqui vai cair para zero, essa força de corte vai cair para zero mesmo, porque você não vai mais cortar nada, tá? Acontece a mesma coisa aqui com esse ângulo gama. Ó. Se eu aumentar muito esse ângulo gama, olha só, aumentou o gama, diminui, né, a força de corte. Se eu aumentar muito, se eu deixar ele horizontal aqui, acabou, né? Não estou cortando mais nada. Quer dizer, o gama eu consigo aumentar ele, mas eu consigo aumentar até um limite aqui, porque se eu começar a ralar essa superfície de baixo da ferramenta na peça, eu já vou ter atrito, aí já vai aumentar a força de corte, já vai diminuir a eficiência, vai estragar tudo o acabamento superficial da peça, vai ser uma porcaria, né? E eu tenho o ângulo beta também que eu tenho que levar em consideração. Então, assim, você não vai conseguir zerar as coisas, apesar de que matematicamente você consegue, mas fisicamente você não vai conseguir, tá? Ou se você conseguir zerar as coisas, é aquele negócio, né? A potência de corte, ela depende da velocidade de corte. Se a velocidade de corte for zero, a potência é zero. Quer dizer que você corta material com potência zero? Não, porque a velocidade é zero, você não está cortando absolutamente nada, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas análises aí. Seguindo, pessoal, agora a gente vai um pouquinho para a influência da geometria da ferramenta. E a gente vai começar de novo dos ângulos alfa e gama, que são os mais conhecidos, e depois a gente vai para outros ângulos, tá? Então, olha só, eu tenho uma variação aqui do alfa e do gama, e pra gente lembrar, eu coloquei essa figurinha aqui do lado pra gente lembrar quem que é alfa e quem que é gama, porque aqui não tá desenhado o cavaco. Mas basicamente esse alfa aqui é esse ângulo aqui, e esse gama aqui é esse ângulo aqui,
tá? Então, isso daqui, ó, essa setinha quer dizer que eu estou aumentando o alfa e essa setinha quer dizer que eu estou diminuindo o alfa. Se eu aumentar o ângulo de folga aqui, eu vou diminuir o desgaste da ferramenta, que é uma coisa boa. E se eu diminuir o ângulo de folga, eu vou aumentar a estabilidade da seção de corte, que também é uma coisa boa, né? Esse alfa ele pode variar entre 6 e 12 graus. Isso aqui tudo é para usinagem de aço, tá? Ele vai variar entre 6 e 12 graus e aí você tem que ver se você quer economizar a ferramenta ou se você quer deixar ela mais estável, por exemplo, para formar um cavaco melhor ou para você deixar a sua superfície mais bem acabada. Depois aqui eu tenho o ângulo gama, tá? E o alfa e o gama eles vão depender do beta que está aqui, mas o beta a gente vai ver depois. Então, se eu diminuir o ângulo gama, quer dizer, se eu deixar essa aresta aqui cada vez mais próxima aqui da vertical, eu aumento a estabilidade da seção de corte. Isso aqui é muito interessante, tá? Parece que não, mas você aumenta a estabilidade, porque você começa a diminuir os esforços verticais na ferramenta e ela fica um pouco mais estável. Tá? Mas por outro lado, se você aumenta esse ângulo aqui, você melhora a formação do cavaco, você melhora a qualidade da superfície final, né? Do acabamento da superfície final, você reduz o esforço de corte. Isso aqui é meio óbvio, porque se você chega com uma ferramenta batendo seca no cavaco, é diferente de você chegar com alguma coisa que parece uma faca, assim, tentando cortar, né? E, claro, você diminui o desgaste aqui da sua ferramenta. Então, isso daqui é bacana. E esse gama zero, ele pode variar de menos 10 até mais 20, tá? Então, você pode ter um gama aqui, ó, que é inclinadão para frente mesmo. Isso pode acontecer, tá? Ou você pode ter ele inclinado para trás aqui. Inclinado para frente é o negativo, você tem o menos 10, e para trás é o positivo, que você pode ir até mais 20 graus. Seguindo aqui, aí eu tenho aqui, ó, a característica dessa pontinha aqui da ferramenta. Normalmente essa pontinha é arredondada. Aqui eles não colocaram o arredondamento, tá? Mas enfim, o arredondamento ele serve para a gente ter uma ponta da ferramenta mais forte, tá? Mas se a sua ponta da ferramenta ela tem esse formato mais pontiagudo, independente da circunferência que você tem aqui, você diminui um pouco a espessura mínima do seu cavaco, tá? Então você consegue ter um cavaco mais fininho. E se você tem esse chanfro aqui, ó, esse chanfro tem algumas ferramentas que vêm com esse chanfro. Se você tem esse chanfro, você aumenta a estabilidade da seção de corte, tá? Então você acaba tendo um acabamento superficial um pouco melhor, além da sua superfície de corte ficar mais forte, tá? Depois a gente pode mexer no ângulo da aresta de corte, que é aquele ângulo capa lá que eu falei para vocês. Então, se eu pegar essa peça aqui e olhar pelo plano superior, eu tô vendo a ferramenta aqui andando aqui para... Eu tô me confundindo com o mouse. Eu tô olhando para essa ferramenta aqui andando para a esquerda, né? E aí eu tenho esse ângulo aqui, que é esse capa aqui, ó. Tá? Que é o ângulo onde eu vou fazer esse avanço para cima do material ainda não usinado, mas não na direção de corte, na direção de avanço para cá, tá? Esse ângulo aqui, ele pode variar de 10 até 100 graus, tá? Então eu posso ter um ângulo bem pequenininho aqui de 10 graus, até um ângulo bem grandão de 100 graus, onde isso daqui está inclinado um pouquinho 10 graus para trás, tá? Então, se eu diminuir esse ângulo aqui, né, jogar isso aqui para frente, eu vou diminuir o desgaste sobre a ferramenta, e se eu aumentar esse ângulo aqui, eu vou diminuir o shatter, que é a vibração, e eu vou diminuir o esforço de corte também, tá? E aí eu tenho essa pontinha aqui da ferramenta, que é o nariz da ferramenta, que ele tem que ser arredondado, tá? Aqui no nariz da ferramenta a gente tem as duas superfícies de corte, tá? Então a gente tem uma superfície de corte que está realizando o corte para cima aqui, que é essa superfície aqui, e a gente tem uma outra superfície de corte que está cortando para frente
aqui, que é essa superfície que está descendo aqui, entrando aqui. Então, no encontro das duas eu tenho esse nariz, e esse nariz aqui ele tem um raio de 0,4 até 2 milímetros, né? Então, se esse raio for grande, eu diminuo a vibração e diminuo o esforço de corte. E se esse raio for pequeno, eu consigo melhorar a qualidade superficial, né? O acabamento superficial da minha peça pronta. Então vai depender muito aí dos seus parâmetros. Por último, pessoal, a gente tem aqui a orientação da aresta de corte, que é esse ângulo lambda S que está aqui, ó. Então esse ângulo lambda S ele pode variar de mais 6 até menos 6 graus, tá? Aqui ele está com uma orientação que vai depender do lado que eu avanço para saber se é positivo ou se é negativo, tá? E aí, olha, se você abrir, quanto mais você abrir esse ângulo aqui, você aumenta as forças passivas e aumenta a estabilidade da seção de corte, tá? É a mesma coisa que você cortar uma carne lá. Eu tô dando umas porradas no microfone. É a mesma coisa que você cortar uma carne, né? Normalmente você entra com a faca inclinada, assim. Você não entra com a faca reta, porque com a faca inclinada você tem um esforço de corte menor, tá? Mas aqui, como a gente está inclinando a ferramenta, aí já não vale a analogia da carne. Aí a gente está removendo o cavaco mesmo. Então a gente vai ter um esforço passivo maior porque a ferramenta está inclinada, tá? E aí, com esse ângulo de mais 6 ou menos 6 graus, eu consigo controlar, e aqui fica fácil de ver nessa figura, a direção na qual o cavaco vai sair. Então meu cavaco pode sair para o lado do fuso, para o lado da castanha, ou para o outro lado. Tá? Normalmente pro outro lado é mais conveniente, não pro lado da castanha, tá? Porque aí você já joga o cavaco fora. Mas você consegue controlar a direção que o cavaco sai com esse ângulo aqui, além de você controlar a força e estabilidade, força de corte, as forças passivas e a estabilidade aqui da seção de corte, tá? Eu sei que tem bastante conteúdo, pessoal, então já vou terminar essa aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa para vocês. Essa semana aqui um descansinho de atividade, pelo menos dessa disciplina. E aí na semana que vem a gente vai ter atividades avaliativas com relação a ela, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e um abração para todo mundo.